Bom dia, amadas irmãs. É um prazer estar aqui. Primeiramente, grata ao nosso Deus que me permite compartilhar com vocês, né, um testemunho de vida. Grata também ao corpo de Cristo, às irmãs em todo o mundo, né, no Brasil. A irmã Isabel entrou em contato comigo em 2023. Eu não sei como a irmã Isabel chegou até mim, mas são providências do Senhor, eu cuidar do Senhor nos detalhes e agradeço a toda a família e a igreja da irmã Isabel, das irmãs pelas orações, porque foram as orações que nos sustentaram durante os momentos de tribulação. Então, só gratidão a vocês, as irmãs todas que oraram, que estiveram comigo em oração, pedindo, clamando ao Senhor a restauração da saúde da minha filha, do meu esposo. E glória a Deus por eu poder estar aqui hoje para contar as maravilhas, o extraordinário que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu vou me apresentar, então me chamo Gisele, sou casada, esse ano eu faço 25 anos de casado, tenho duas filhas, a Isadora com 17 e a Eduarda com 15 anos. Moro em Goiânia e sou membro da Igreja Presbiteriana, da primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Nasci praticamente num lar evangélico e na Igreja Presbiteriana. E sou de Minas Gerais, depois fui para Brasília e há 13 anos vim para Goiânia e estávamos aqui, né, com a vida normal. Em 2023, a Isadora fez 15 anos de idade. Então, desde o início do ano, nossa família estava muito feliz, ela queria uma festa de 15 anos, e alguma resistência, né, do meu esposo, falando, não, mas festa né, para que festa e tal, e a Isadora tinha vontade, falei, não, vamos fazer essa vontade da Isadora, vamos celebrar esse momento especial de uma menina, e assim nós decidimos fazer esse aniversário para a Isadora. No dia 23 de maio, então, nós fizemos uma festa para a Isadora de 15 anos. Foi uma festa muito gostosa, onde sentimos a presença do Senhor, né? Foi uma festa com um ambiente saudável, sadio. Nosso pastor foi convidado, fizemos oração e a gente sentiu ali um grande mover do Senhor com relação aos jovens, né? Quem estava ali sentiu realmente que foi uma festa diferente, foi uma festa onde o Senhor estava presente, né? A gente vê hoje essas festas do mundo tão complicadas, né? Nossa exigência foi que não tivesse nenhuma música que contrariasse, né, os nossos princípios. E saímos dessa festa muito feliz. E na época, o meu coração era só gratidão ao Senhor. E nesse momento também estávamos construindo uma casa, que a gente morava num apartamento, e aí decidimos fazer uma construção dessa casa. Então, nossa família estava radiante. E nesse tempo, eu comecei falei, gente, haverá tempos, como a Bíblia fala, que nós não teremos muito acesso à palavra, nós temos que ter a palavra gravada no nosso coração. Eu algumas vezes já decorei alguns salmos e falei, chegou a hora novamente de decorar salmos e em gratidão comecei a decorar. Salmo 103, bendize a minha alma, Senhor, por tudo que tem feito. E estava num momento assim muito perto do Senhor, um momento, como eu falo, meu coração cheio de alegria. E nessa época eu trabalhava, tinha um cargo de alta gestão, eu trabalho na Caixa Econômica, e minha vida sempre foi muito corrida com o trabalho. E aí no dia a dia, né, as coisas foram se passando, e em julho de 2023, então 2 meses depois do aniversário da Isadora, a gente começou a perceber que a Isadora estava ficando com um abdômen muito inchado, distendido. Ela estava tomando uma medicação para as espinhas
ela também já teve, quando criança, alguma intolerância à lactose, frutose. Então, falei, Isadora, deve ser alguma coisa que você está comendo, que está te fazendo mal. E ela só reclamando uma dor nas costas. E estudando, já estava no primeiro ano do ensino médio. E ela com essa barriga, e o dia a dia foi passando e foi deixando, e eu vi que não estava muito certo, mas pensei, é algo normal. E aí teve um final de semana, a gente foi para a igreja, vimos que a calça, a barriga dela estava estranha. E aí, conversando com meu esposo, falou, não, vamos marcar uma consulta e pensamos, às vezes é o fígado que pode estar inchado, porque ela estava tomando essa medicação, às vezes é um problema de fígado. E aí falei com a dermatologista dela, falei, olha, a Isadora está com o abdômen muito distendido. Será que é a medicação? Ela falou, olha, não é. Mas, por via das dúvidas, vamos fazer um ultrassom de abdômen. Falei, tá bom. E isso é, foi numa segunda-feira. Eu falei, tinha uma viagem a trabalho para Brasília na quarta-feira. E aí eu falei, olha, vamos é, marcar esse exame para o sábado. Eu chego de Brasília, no sábado a gente faz o exame e vê o que está acontecendo. E aí, como a gente estava em mudança, a casa já estava quase toda encaixotada, eu já tinha doado a cama da Isadora, ela falou que não estava muito bem, deixei ela dormir na cama com meu esposo, eu dormi na sala. E nesse dia, como providência do Senhor, Isadora acho que passou muito mal à noite, desinquieta. Meu marido levantou às 5 horas da manhã e falou: nós vamos fazer esse exame hoje, nós não vamos esperar sábado até você voltar. Liga agora na clínica e vamos marcar. Assim eu fiz, liguei na clínica, perguntei se tinha um horário, porque eu ia viajar às 2 horas da tarde. Aí consegui o exame para. Não, na verdade eu consegui o exame para as 2 horas, eu ia viajar às 3. Fomos fazer o exame, avisei que eu ia dar uma atrasada. E na hora que fomos fazer lá o ultrassom, o médico, ao fazer a imagem, já nos olhou com uma cara de muito assustado e falou: isso aqui é um cisto, sua barriga, você está com um cisto, eu não sei de onde vem esse cisto, se é do pâncreas, se é do rim, se é do ovário, do útero, e então vamos ter que aprofundar. E aí, nesse momento, eu falei: olha, eu estou com uma viagem marcada agora para sair. Ele falou assim: então desmarca a sua viagem. E aí, nesse momento, parece que o mundo, né, o chão se abre, o mundo fica, a gente perde o rumo das coisas. E ele falou: olha, é bom fazer uma tomografia agora. E aí precisava do pedido, temos alguns amigos médicos, liguei para um amigo. Geralmente você não consegue falar com o médico ao mesmo tempo. Nesse dia eu consegui falar na mesma hora com esse amigo, expliquei a situação, ele passou o pedido e no mesmo momento a gente fez a tomografia. Isso foi 23 de agosto. Então, exatamente 3 meses após o aniversário da Isadora, a gente estava lá no laboratório, na clínica, fazendo esse exame, e a tomografia constatou um cisto de 30 centímetros no ovário da Isadora. Então, a barriga dela ali era todo esse cisto que foi se abrindo dentro do ovário. O útero dela chegou aí para as costas, porque o ovário foi crescendo, crescendo, então era como se fosse praticamente um feto que estava ali. E aí, ao laudar, ele falou: olha, tem que fazer uma cirurgia de emergência para retirar esse cisto. E aí, nesse momento, o senhor já foi encaminhando, esse amigo falou de um cirurgião, e quando vem uma notícia dessa, a gente fica muito apavorado, né? Sobretudo quando é com filho, a gente assusta bastante. Isadora ficou também, né, bem assustada. Fomos para casa e aguardando essa consulta na quinta-feira. Já foi na quarta, na quinta-feira nós conseguimos a consulta. Fomos para a consulta, era uma clínica oncológica, aí você já, né, já fica tensa, porque, né, já vem a palavra câncer na sua mente, e a palavra câncer, ela tem um peso muito grande, né, uma palavra muito pesada. A gente ainda tem essa cultura, né, de achar que
o câncer ele já é uma sentença de morte, então ficamos muito apreensivos. Nessa consulta, o médico realmente falou do perigo desse cisto estourar, né, dentro da Isadora, e que seria necessário ela retirar o ovário, era o ovário esquerdo, e também verificar no momento da cirurgia se o outro ovário ainda estava sadio, se tinha alguma coisa ainda mais no local, mas a cirurgia era de emergência. E falou que poderia, que achava que seria benigno esse cisto, porque como ele estava muito grande, evoluiu muito rápido, então tudo indicava que fosse benigno. Mas é lógico que a gente fica muito no medo, né? E aí a Isadora tinha falado, ele poderia esperar até o plano autorizar. A Isadora falou: não quero esperar, eu quero fazer essa cirurgia rápido, porque eu estou sentindo dores. E o senhor encaminhou tudo, e na sexta-feira, dia 25 de agosto, ela fez a cirurgia. Durante a cirurgia, eu praticamente, do lado de fora, eu fiquei em oração. Gosto muito de louvor, agradeço as irmãs aí pelo louvor. E coloquei um fone no ouvido, e em todo o tempo que ela estava ali, durante a cirurgia, eu estava em louvor, louvando a Deus, adorando ao Senhor, porque eu sabia que Ele é o Deus de todo poder, e que se fosse da vontade dele, ele ia trazer a cura para minha filha. Eu até trouxe aqui umas fotos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com as irmãs. Opa, peraí, deixa eu ver onde eu consigo aqui. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Depois eu vejo se eu consigo. Queria mostrar umas Irmã, eu vou fotinhas. dividir aqui, só um segundo. Tá Veja bom. se vocês verem, senão vocês me falam. Peraí. Eu, Só um eu fiz o segundo. teste aqui e consegui, agora eu não consegui. Ok. A irmã tinha Tá colocado. vendo? Aí, Tá vendo conseguiu. agora? Estamos sim. Sim. Aí, essa foto aí é da Isadora na festa de 15 anos. E aí, o versículo que estava falando muito ao meu coração era esse, né? O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Que seria o Salmo 126. Essa outra foto aí foi o dia, ela, após a cirurgia, no hospital. E aí, durante a cirurgia, uma amiga nossa, grande amiga, ela era anestesista, ela entrou na cirurgia e, após ter acabado, veio falar comigo que o outro ovário da Isadora estava bem, não foi atingido, não precisou tirar o útero, nem outro ovário, foram preservados, e só o ovário esquerdo mesmo, e que a área estava limpa. Então, louvado foi, né, o nome do Senhor, porque preservou os outros órgãos da Isadora. E a primeira coisa, quando o médico falou que ela teria que tirar o ovário, ela falou, olhou para mim, chorou e falou: mãe, eu quero ser mãe. Eu tenho o desejo de ser mãe, então eu queria ter essa possibilidade. Eu falei: o Senhor está cuidando, né? E assim foi feito. O Senhor ouviu o nosso clamor, então a Isadora retirou só o ovário esquerdo. E aí, após a cirurgia, foi um tempo de muita angústia, porque aí você fica esperando o resultado, teria que mandar a peça para o laboratório fazer a imunohistoquímica para ver o resultado desse cisto. E nesse tempo, irmãs, mais isso que eu quero falar com vocês é o quão grande, né, é o amor do Senhor, e às vezes o privilégio que eu senti de estar passando por tribulação.
Às vezes a gente acha que a tribulação vem como um castigo, como alguma coisa que, né, que a gente às vezes merece ou porque fizemos algo que desagrada, mas não, eu entendi nesse todo esse processo que a provação ela é um presente do Senhor, porque é nesse momento em que a gente vê um Deus real, um Deus que fala conosco, um Deus que se revela através de várias coisas. E no dia 31 de agosto, veio o resultado dos exames de sangue. E quando eu abri esses exames de sangue, eu vi que os marcadores estavam todos alterados. Eram umas 11 horas da tarde, da noite, eu liguei para o médico, que é um amigo pessoal do meu esposo, e falei, o que significa? Eu já tinha visto na internet, falei, o que significa esses exames? Ele falou assim, significa que realmente o tumor é maligno, era maligno. E nessa noite eu não dormi, né? Foi a noite escura da alma. Eu coloquei um fone de ouvido e passei a noite andando pela casa, louvando ao Senhor e ouvindo louvores, com a minha alma muito destroçada em saber que tudo indicava ali, porque faltava o exame da biópsia, mas tudo indicava que seria um tumor maligno. E nesse dia, após chorar muito, quando começou a amanhecer, me bateu o cansaço e eu fui me deitar. Estávamos já na casa nova, no meio da cirurgia, da Isadora, nós nos mudamos. Meu quarto estava sem cama, sem nada, estava deitada no chão, no colchão, e deixei a porta aberta. Isso foi 30 de agosto, não havia chuva, não tinha chovido nessa noite. E ao abrir meus olhos na manhã, a primeira coisa que eu vi pela porta do meu quarto foi um arco-íris. E aquele arco-íris foi Deus falando comigo que eu sou o Deus de aliança. Eu sou o seu Deus, o Deus da Isadora, o Deus da sua casa, que estou com você. Aquilo ali me deu uma paz muito grande, porque eu vi o Senhor falando comigo e me dando tranquilidade naquele momento muito difícil. E aí não tentava não falar muito para Isadora, né, desse resultado, para não gerar uma ansiedade muito grande nela. Mas aí foram dias de muita tensão. E todo esse momento, irmãos, o que eu quero falar é que a Isadora não perdeu a sua alegria. Vocês podem ver aí pelas fotos. Ela se manteve alegre, ela não questionou, ela não duvidou. E assim nós também mantivemos a alegria que vem do Senhor, porque é essa alegria que nos sustenta, porque a nossa alegria não está nas coisas deste mundo, né? Está no Deus poderoso que a gente crê. E nisso tudo também, no dia 7 de setembro, a gente estava indo de mudança, como eu falei, a gente tinha comprado uns móveis e a moça da loja lá, a gerente, ficou minha amiga e tal, e veio aqui em casa para trazer esses móveis. E aí ela chegou, eu estava muito abatida, foi nessa espera do resultado. Ela chegou uma moça com ela. No momento eu pensei, gente, quem ela tá trazendo aqui em casa? Porque eu tô toda desarrumada, tava fazendo faxina, toda acabada. Eu falei, não era um momento de visita. E ela disse assim para mim, olha, eu trouxe essa amiga minha que veio de viagem e ela veio passear e ela falou que queria vir comigo para trabalhar comigo hoje, que tinha sido feriado de 7 de setembro. Ah, tudo bem. Conversamos, cumprimentamos. Era uma senhora, uma moça, né? Que eu nunca a tinha conhecido, não sabia quem ela e ela também não sabia nada sobre a minha vida. E andando aqui na casa, ela estava decorando, olhando os móveis, fomos entrar no quarto da Isadora. Quando entramos no quarto da Isadora, essa irmã me falou que estava sentindo algo. Ela falou: olha, estou sentindo algo aqui nesse quarto, a presença do Senhor. E estou ouvindo um leão rugir. E o leão está rugindo, falando que o Senhor está guardado a vida da Isadora e tem algo maravilhoso para a vida dela, como testemunho de vida. E naquele momento eu vi que o Senhor mandou uma profeta para vir aqui até na minha casa, para me dar uma palavra de conforto.
Ela não sabia nada do que estava acontecendo, ela não nos conhecia, a gerente da loja não tinha comentado nada com ela. Nesse momento, eu comecei a chorar e falei: ah, então aqui é o quarto da minha filha, da Isadora, e está acontecendo, e contei a situação para ela. E aquilo ali, eu vi mais o cuidado do Senhor, né? Nesse cuidado de trazer alguém aqui para me dar uma palavra e para sentir ali que o Senhor estava cuidando de nós em todo momento. Então, esse é o nosso Deus, né? Que se revela através de pessoas, através da natureza, através da sua palavra. E nesses dias, muitos, o Senhor veio me falando versículos, né? E versículos foram tocando a minha alma. Um deles é o que está aí em Jó, na apresentação, que o Senhor fala, né? Que ele dá a ferida, mas ele mesmo traz a cura. E eu sentia isso, né? O Senhor trouxe o problema, mas ele estava trazendo o cuidado e a esperança. E no dia 14 de setembro, nós recebemos o resultado da biópsia, que era realmente um tumor, era um tumor misto, eram dois tumores, dois tipos de tumor num só cisto, muito complicado. A biópsia teve que ir para São Paulo, porque o pessoal teve dificuldade em saber, um caso muito raro no mundo, e que então a Isadora teria que fazer um tratamento. Quando acontece câncer de ovário em mulheres mais velhas, né, ou quando está mais alastrado, a recomendação médica é tirar o ovário, tirar os dois ovários, o útero e fazer uma limpeza. Por ser a Isadora uma adolescente, então isso não foi feito, né? Foi preservado e por isso então talvez seria necessário fazer a quimioterapia. Então no dia 14 de setembro nós tivemos uma conversa com a Isadora, foi a conversa mais difícil das nossas vidas, com ela e com a minha outra filha Eduarda, de contar para ela que realmente era um câncer, era um tumor maligno, que ela teria que fazer mais algum tratamento. Para nossa alegria, né, e estando certos que esse é o cuidado do Senhor, Isadora, no momento, ela não pensou nela, ela chorou e pensou na minha mãe, na avó, que tem uma ligação muito forte com ela, falou: nossa, minha avó vai sofrer muito com essa notícia, mas nós falamos: Isadora, preocupe com você, não preocupe com mais ninguém. Nesse dia, o pastor da nossa igreja veio até aqui em casa, orou conosco e ficamos firmes, né? Fortalecidos e confiados no Senhor, Deus de todo poder. E seguiríamos ali para frente para ver quais seriam os próximos passos. E aí, por ser jovem também, a quimioterapia para esses casos de câncer em órgãos reprodutivos, ela pode gerar uma esterilidade, né? A Isadora poderia ficar com problemas de fertilidade. E aí o médico nos recomendou que fosse feito o congelamento de óvulos. E seria que ter ser rápido, porque a quimioterapia teria que começar rápido. E aí fizemos todo esse procedimento também de congelamento de óvulos. E nesse momento o Senhor sustentou a Isadora, tomando hormônios, ela mesma aplicando as injeções nos devidos horários, fazendo ali as rotinas, né, os ultrassom. E mesmo assim, Isadora não perdeu a alegria, não perdeu a força, e o Senhor nos sustentou, fizemos essa coleta de óvulos. E no dia, como eu falei para vocês, dia 14 de setembro foi o dia que contamos para Isadora. Nesse processo todo de muito estresse, meu marido começou a sentir algumas dores, alguns desconfortos, né, na barriga, e resolveu fazer uma colonoscopia. No dia 19 de setembro, menos de um mês da cirurgia da Isadora, meu esposo foi fazer essa coluna. E quando terminou, ele me fui chamada para lá para ficar acompanhando. Ele falou: olha, parece que o resultado não é bom. Eu falei: não, como assim, né? Para com isso, tá tudo certo. E aí a enfermeira me deu o material para me levar para biópsia. No que eu cheguei lá embaixo do hospital para levar para biópsia, eu fui ler o pedido médico e estava suspeita carcinoma. Então, havia suspeita de um câncer de intestino.
Nessa hora, irmãs, eu falei, meu Deus, né, o que o Senhor está querendo de nós? Eu falei, eu não acredito que meu marido também aí com câncer. Subi depois para chegar até ele, não comentei nada. E falei com a enfermeira, falei, olha, você quer sério? Isso aqui é verdade, né? Minha filha acabou de descobrir um câncer, como assim, meu marido? Ela falou, não, tá tudo tranquilo, não precisa se preocupar. Mas é lógico que eu sabia que ali tinha alguma coisa. E aí, 2 dias depois, o mesmo amigo que encaminhou os exames da Isadora me ligou e falou, olha, o Jean, ele está com câncer de colo. Então, ele também terá que fazer uma cirurgia de emergência. Então, irmãs, em 40 dias, minha filha e meu esposo com câncer. Foi muito complicado para recebermos essa notícia. Ainda tinha que lidar com as nossas filhas, com a Isadora, que é muito preocupada de falar para ela que o pai também estaria. Mas Deus nos deu sabedoria e tranquilidade. No dia 29 de setembro, 10 dias depois do exame da coluna, o meu esposo foi submetido a uma cirurgia para retirada de parte do intestino. A cirurgia foi bem sucedida. Da mesma forma, enquanto ele fazia a cirurgia, eu com meu fone de ouvido louvando ao Senhor e rendendo glórias ao nosso Deus pelo cuidado, por saber que a gente descobriu esse problema, que ainda havia tempo de operar, de ter a possibilidade de fazer essa cirurgia. E ele também depois teria que começar a fazer a quimioterapia. Só que o dele seria com irmãs. Perdeu o som? Perdeu para mim também. Tava sem som. Até que hora, minha irmã? Desculpa, eu não vi aqui. Até no marido, a senhora falou até que ele teve que, aí cortou. Ah, sim. Então, ele teve que fazer a cirurgia. Ele fez a cirurgia dia 29 de setembro. E a cirurgia, graças ao nosso Deus, foi bem sucedida. E depois ele e Isadora tiveram que passar pela quimioterapia conjuntamente. A quimioterapia da Isadora oral, e oral não, de medicação venosa, e a do meu esposo com medicação. E nós, todo o tempo, tivemos o cuidado da igreja, o cuidado das irmãs, das amigas, as orações. Nesse tempo, conheci a irmã Isabel, que se propôs, né, se solidarizou em estar em oração por nós. E o corpo de Cristo ali nos ajudava. Durante as sessões de quimioterapia, cada amiga levava um lanche para a Isadora, levava um mimo. Nesse tempo, a Isadora teve que se afastar da escola, porque ela não conseguia mais estudar, a quimioterapia deixava ela muito fraca. Um momento muito difícil foi, o cabelo começou a cair, ela tinha um cabelo muito grande, bonito. Quando sabíamos, começamos o tratamento, já cortamos o cabelo, eu, ela e a minha outra filha, nós cortamos o cabelo, fizemos uma peruca, mas Isadora não quis usar a peruca. Isadora aceitou muito bem. Essa foto aí dela de roupinha amarela foi o dia que ela raspou o cabelo. Chegamos em casa e tiramos essa foto. Ela não perdeu o sorriso. Eu acho que para mim era mais dolorido vê-la careca ali, sem o cabelo, do que para ela mesma. E um versículo que veio muito é esse 1 João, né? Que o verdadeiro amor não existe medo. Então nós não estávamos medrosos, nós não tínhamos medo, porque a gente sabia do amor do Senhor por nós, do amor e do cuidado dele. E a Isadora fez 4 ciclos de quimioterapia.
E no dia 22 de dezembro de 2023, ela terminou o ciclo. Fizemos uma recepção ali na clínica. O pessoal da igreja foi, rendemos glória ao Senhor, cantamos louvores, fizemos oração e só gratidão ao Senhor pela ter terminado ali o processo todo da quimio, que as irmãs devem imaginar que é muito pesado. Meu esposo também depois terminou o tratamento. A cirurgia de todos eles, né, foi curativa para a honra e glória do Senhor. A quimioterapia foi um tratamento preventivo, né, para que, como disse a médica de São Paulo, nenhuma célula, né, que porventura pudesse ter ficado ali, né, para sobreviver. Então, o tratamento para matar qualquer eventual célula maligna que pudesse ter ficado no corpo dela e dele. E durante a quimio ali, cada gota daquela medicação que entrava na veia de Isadora, a gente falava, cada gota é vida, cada gota é cura, e o Senhor nos sustentou. Terminou, então, em dezembro de 2023, 2024, a Isadora prosseguiu seus estudos, estudando. Ela deu muito testemunho, uma rede de Minha, aqui tem testemunho mesmo, viu? Olha como ela ficou linda, a mulher, olha. E Isadora ajudava outras crianças, outras adolescentes com câncer para dar esse ânimo, porque ela não se envergonhou, ela assumiu a doença e mostrando a grandeza do nosso Deus. E depois, Mas ele sabe o que é isso? Deus tem propósito. Aí a pessoa não quer se render. Aí, depois de 2000, irmã Lídia, Isso no microfone. deu microfone. Não, não é. Ela tem que passar por isso para dar força a Deus. Irmã, Irmã tem que pegar o Leonilda, seu microfone está microfone. aberto. Minhas irmãs, eu peço perdão, Não, mas tudo eu não bem, estava conseguindo abrir a lente porque eu estava na página da irmã. Amém. tá ótimo. E então a Isadora terminou a quimioterapia 23 de dezembro. E no outro ano, ela estudou muito. Isadora é muito dedicada na escola. A escola, também, pela graça do Senhor, as notas dela no primeiro semestre eram muito boas. Ela não perdeu o ano na escola, voltou para o segundo ano. E para glória e louvor do nosso Deus, em janeiro de 2024, um ano depois, a Isadora foi selecionada pela escola. Ela estava em Harvard, na melhor faculdade do mundo, apresentando um trabalho pela escola. E esse é o nosso Deus, que restaurou a sorte da Isadora, restaurou a sorte do meu marido. Esse ano, Isadora fez, no ano de 2025, fez o terceiro ano, o ensino médio. Foi aprovada agora, tivemos o resultado agora em janeiro. Ela foi aprovada em 3 faculdades federais, no curso de Direito. Ela está num momento hoje de muita alegria. Dela que ela fala: mãe, eu não estou acreditando, tanto que eu estou alegre. Essa foto é agora, tem alguns dias, comemorando a aprovação dela no vestibular. Ela está indo agora para Ribeirão, vai fazer Direito na USP. Então, em 2 anos, o Senhor reverteu a sorte da Isadora. E por isso eu contatei a irmã Isabel, falei: irmã Isabel, estou devendo um testemunho para a senhora, para as irmãs, para que todos, né, possam ver quem é o nosso Deus, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. E eu quero falar para todos aqueles que estão passando por um problema, né, seja de saúde, seja emocional, financeiro, se sintam, irmãs, privilegiadas por estarem passando pelo sofrimento. Porque no sofrimento o Senhor vai nos apurando, como o ouro, né? O ouro tem que passar pelo fogo para ele ficar mais refinado, e o Senhor nos passa pelo fogo para que a gente possa ter a nossa fé refinada,
para que cada dia mais a gente possa ser mais parecido com Cristo. Porque, como o Jó falou, antes os meus olhos te viam, agora, não, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu pude ver o Senhor de perto durante todo esse tempo de provação. Eu pude sentir a graça e o cuidado do Senhor. Eu pude perceber, né, que Ele está conosco. Ele nos dá aprovação, mas Ele nos dá a força para passar por elas. Então, é para fortalecer. E toda experiência, ela traz consigo uma empatia, ela traz a experiência, ela traz condições da gente poder gerar amor ao outro, para sentir a dor do outro. Então, quando a gente passa, a gente está fortalecido para ajudar o outro a que está passando a mesma coisa que nós passamos e saber que há esperança. É assim como fala ali em Romanos, né? Que a experiência produz fé e a fé traz esperança. E é isso mesmo, essa experiência da dor, ela que nos traz esperança, ela que nos traz a confiança de que nós temos um Deus. Por mais que o resultado às vezes não seja da forma como a gente queira, né? O meu testemunho é um testemunho de glória, de vitória, de cura, mas para mesmo aqueles que não têm um final como a gente às vezes gostaria, mas é o final que Deus quer. Deus é que escreve a nossa história. E se Ele está permitindo a gente passar por isso, por alguma provação, é porque Ele tem um propósito, né? E o propósito é glorificar o nome dEle e dar testemunho do poder que Ele pode fazer nas nossas vidas. E vejam, né, que os nossos olhos estejam sensíveis a ouvir, a ver, a enxergar a palavra do Senhor nesses momentos. E é uma palavra que eu quero dar de encorajamento. E que quando estiver passando também pela dor, pelo sofrimento, não perca a sua alegria, não perca a sua tristeza, porque você tem um Deus que é todo-poderoso, é o Deus da vida, é o Deus que pode todas as coisas, né? E a Isadora não perdeu essa alegria, ela não perdeu o sorriso, ela não perdeu a força que o Senhor lhe dava, né? O brilho no rosto. E quando a gente via ela careca, alguém falava assim: parece que você ficou mais bonita careca, porque a gente via ali nela a luz de Cristo, né? E é essa luz que a gente tem que passar para esse mundo que vive no sofrimento, muita gente sofrendo, mas que existe um Deus, que Ele está acima de todo sofrimento, né? E Ele dá para nós essa paz que excede todo entendimento, porque aos olhos do mundo você vê uma pessoa, uma jovem, uma adolescente passar por um problema desse, né? Em paz, é só quem explica isso, é só o nosso Deus, é só a palavra e o fortalecimento. Então, o câncer não é uma sentença de morte, né? Não é. Há cura, há um Deus que está sobre todas as coisas e cuida de tudo. E tem um versículo muito bom que eu queria deixar com as irmãs, que é Deuteronômio 14:2, que fala assim: dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então, o Senhor nos escolheu para ser tesouro pessoal dele. Então, nós somos tesouro do Senhor. E como tesouro, ele cuida bem. Ele quer o nosso melhor. E assim como ele fez na vida da Isadora, fez na vida do meu esposo, fez na vida da minha família, ele fará na vida de várias pessoas, né? Principalmente daqueles que ele escolheu, que ele ama, que são seus filhos amados. Eu esqueci um pouco do meu esposo, porque acaba que com o filho a gente ficava mais envolvido, ainda mais a Isadora, eu que estava com ela todos os dias da quimioterapia, todas as semanas, mas o Senhor fez grandes coisas. E nessa época também coincidiu que o pastor Ronaldo Lidório, não sei se as irmãs conhecem, ele também passou pelo câncer, e ele deu uma palavra muito edificante, que eu queria compartilhar com as irmãs. E nesse processo todo, peguei um caderninho e fui anotando os versículos que o Senhor falava ao meu coração, o que aconteceu, alguns testemunhos, né? As palavras, às vezes, que o Senhor ia confirmando. Às vezes, a gente vem uma palavra no nosso coração, vem um irmão e fala a mesma coisa. Você ouve a mesma coisa, isso é o Espírito Santo confirmando a palavra do Senhor para as nossas vidas. E o pastor Ronaldo Lidório
escreveu assim: há uma ligação muito especial entre a fé e o descanso. Quando olhamos para a palavra de Deus, somos convidados a crer. Não somos convidados a ver, mas a crer. A nossa vida aqui na terra é uma jornada de fé. Confiamos em Deus mesmo não sabendo o dia de amanhã. Às vezes não entendemos e nem enxergamos o hoje. E há essa ligação entre a fé em Deus e o descanso da nossa alma. À medida que nós cremos, nós descansamos. À medida que nós cremos, a nossa mente compreende, o nosso coração sente e a nossa alma percebe que, de fato, nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo. Isso nos dá paz. Apesar das tempestades, podemos descansar nossa alma no Senhor, não porque sabemos o que virá amanhã, mas porque conhecemos o nosso Deus. Então é essa palavra, é esse testemunho que eu queria deixar com as irmãs, né? Nós não sabemos do amanhã. Nossa vida estava muito boa, estava tudo certo, não tinha nada. Em menos de uma hora, numa parte da tarde, nossa vida virou de cabeça para baixo. O meu mundo se abriu, o chão se abriu, mas nós tínhamos um Deus, nós temos um Deus que pode reverter todas as coisas. E esse Deus todo-poderoso a quem nós cremos, a quem nós obedecemos, ele mudou a sorte da Isadora. Ele mudou a sorte do meu esposo. E por isso toda honra e glória seja dada ao nome dele. Eu creio que ele é o Deus todo-poderoso que pode mudar a sorte de todos aqueles que estão sofrendo, porque ele é um Deus que ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa oração e ele é um Deus real que se revela conosco através de várias formas. E então, nosso louvor e honra e gratidão ao nosso Deus. E mais uma vez, as irmãs, a irmã Isabel, a irmã Líbia, que tiveram em oração nessa batalha conosco. E nossa gratidão, a minha gratidão. Gratidão da Isadora, ela não pôde estar aqui, mas depois podemos até combinar, ela dar o testemunho dela, né, para mostrar o extraordinário que Deus fez na vida dela e com certeza continuará fazendo. E eu creio que agora, o Senhor encaminhar a Isadora para a universidade, um lugar, às vezes, de tantos jovens perdidos, né, que às vezes precisam da mensagem da cruz, que a Isadora ali possa ser luz, né, naquele meio, naquela faculdade, com os colegas, para que ela possa trazer uma mensagem de salvação a quem precisa, e que o Senhor possa usá-la nesse tempo de faculdade, né, e usar todas nós também para que possamos testemunhar do poder de Deus e saber que o nosso mundo não é aqui, que nós temos uma eternidade com Cristo, onde não haverá choro nem dor, né, e lá nós estaremos com o Senhor na eternidade, porque essa dor aqui, ela é passageira. E agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, de compartilhar tudo que nós passamos e que o Senhor possa nos guardar, abençoar a cada um de vocês e que o Espírito Santo, né, tenha falado ao coração, dando uma voz de encorajamento, uma voz de coragem e de fé para todas as irmãs. Desejo um bom final de semana, um bom sábado e com todo o amor em Cristo, eu agradeço a vocês.